que hoje, de posse das Sagradas Escrituras, a tua palavra fará a exposição do texto sagrado para o nosso bem e para a glória do teu nome. Exatamente por este motivo, por esta razão, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre a vida dela proteção, paz, sabedoria, entendimento, intrepidez e tudo que lhe for necessário para expor a tua palavra. Que o Senhor a abençoe poderosamente e abra o nosso entendimento para compreendermos as Sagradas Escrituras e a tua santa mensagem. Irmã Jeane. Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a permanecer na adoração fiel ao Senhor. E convido a amada igreja a abrir o livro santo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, os versículos que vão do 3 ao 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, versículos do 3 ao 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos diz assim: não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: o paradoxo do verdadeiro ministério. E o título destaca a realidade paradoxal do ministério cristão. Aos olhos humanos podemos parecer fracassados, parece que somos fracassados, sofrimento e fraqueza. Mas diante de Deus é expressão de fidelidade, poder e graça. Paulo apresenta contrastes que revelam a essência do verdadeiro servo de Cristo. E esse texto nos traz o seguinte tema: a autenticidade do servo de Deus é revelada na perseverança em meio às adversidades. A autenticidade do servo de Deus, ela é revelada na perseverança em meio às adversidades. Não é no meio da desistência de quando nós estamos passando em dificuldades, em lutas, e aí a gente dá a gente retrocede, a gente fica ali murmurando. Não é aí que nós somos, que somos verdadeiros, que a nossa autenticidade é revelada. É tão somente através da nossa perseverança em meio às adversidades. Portanto, devemos nos manter perseverantes.
Seja qual for as dificuldades que venham ao encontro do cristão, permaneçamos perseverando. Vivemos em uma geração que valoriza muito mais a aparência, o sucesso imediato e o reconhecimento humano. No entanto, o apóstolo Paulo apresenta um padrão completamente diferente para o ministério cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 3 ao 10, ele abre seu coração e descreve como deve viver aquele que serve a Deus de forma genuína, não evitando dificuldades, mas permanecendo fiel em meio a elas. Nós, cristãos, não podemos evitar que as dificuldades cheguem até nós, fazer de conta que nada acontece, ou procurar fugir das dificuldades. É impossível, porque enquanto permanecermos nessa terra, vamos passar por dificuldades. Vamos enfrentar lutas, às vezes até lutas terríveis, mas permanecendo fiel em meio a elas, que nós vamos provar que somos verdadeiros servos de Deus. Nós não podemos fugir das lutas, até mesmo porque o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou tamanho sofrimento em nosso lugar. Por que vamos fugir das dificuldades, das adversidades? Se fugirmos delas, não estaremos provando que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Esta carta, a segunda carta aos Coríntios, foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo. Ela foi endereçada à igreja de Corinto e também aos cristãos de Acaia, que era uma província romana na Grécia, no sul da Macedônia. Mais uma vez com o propósito de combater os falsos ensinos. A igreja de Corinto estava enfrentando a invasão de falsos mestres que desafiaram a integridade pessoal do apóstolo Paulo quanto à sua autoridade apostólica. Paulo chama aos coríntios e a uma reflexão com relação à mensagem por ele ensinado. Mensagem honrosa, salvadora e transformadora de vida. Esta é a mensagem verdadeira que o apóstolo Paulo sempre pregou depois da sua conversão. Paulo também os incentivava a manterem-se firmes e não a quebrar os princípios bíblicos por ele ensinados, nem também de forma alguma dar ouvidos aos falsos mestres e a seguir os seus falsos ensinos. Paulo escreveu para combater essa série de problemas. E ao longo do seu ministério, Paulo ele fundou muitas igrejas, instituiu diáconos e também presbíteros para cuidar do povo da igreja. Ele havia fundado. Então, com isso, ele atraiu a atenção e a perseguição dos falsos mestres, que viam seus grupos desabarem e também o seu povo sendo conscientizado acerca da verdade. Paulo ele apresenta um ministério marcado por sofrimento, humildade e dependência de Deus. Esse foi o ministério de Paulo, marcado por sofrimento, humildade e total dependência de Deus. Ele viveu, após a sua conversão, ele viveu totalmente para Cristo. Ele se doou por completo ao trabalho, à obra do Senhor, ao evangelismo, a fazer totalmente a vontade de Deus e não a vontade dele mesmo. Nesse trecho de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3 ao 10, Paulo enfatiza que ele não quer dar escândalos em coisa alguma, ou seja, não deseja que seu comportamento prejudique o evangelho. Ele não descreve sua vida ministerial por meio de provações externas, que são tribulações, açoites e prisões, mas disciplina interna, a pureza, conhecimento, a longanimidade, contrastes espirituais, triste, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo muitos. O texto revela que o verdadeiro ministério não é medido por circunstâncias favoráveis, mas pela fidelidade em qualquer situação. E o texto ele se divide em 4 tópicos. O primeiro dele, um ministério irrepreensível, como nós vamos ver no versículo 3. O segundo, ministério aprovado nas dificuldades, versículos do 4 ao 5. O terceiro, um ministério marcado por virtudes espirituais, versículos do 6 ao 7. E o último tópico, o número 4, um ministério vivido em paradoxos, são os versículos do 8 ao 10. Com esse pequeno resumo, podemos então entrar
de fato, na exposição do texto. E o primeiro tópico que nos mostra, um ministério irrepreensível, que vai lá no versículo 3, ele diz: não dando nós escândalo em atitude alguma. E o versículo 3 diz: não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Paulo se preocupa em ter uma vida exemplar, porque não deseja que o ministério caia em descrédito. O servo de Deus, ele deve viver de forma que não prejudique o testemunho do Evangelho. É assim que nós cristãos devemos viver, de forma que a gente não prejudique o testemunho do Evangelho de Cristo. Quantas vezes a gente vê pessoas falando que não quer vir para Cristo por conta de maus testemunhos aí fora, por conta de más condutas de pessoas que se dizem serem cristãs, mas estão se portando pior do que mundanos. Isso causa prejuízo à divulgação do Evangelho, dificultando que outras pessoas que até têm interesse em conhecer Jesus Cristo acabam se tornando ali um embaraço, um empecilho no caminho dessas pessoas. A vida fala tanto quanto a mensagem. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele escreve: mas tenham cuidado para que a sua liberdade não se torne de algum modo um tropeço para os fracos. Em 1 Coríntios 9, 22, ele diz: fiz-me como fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, por qualquer modo salvar alguns. A importância de viver uma vida que honra a mensagem que proclamamos, minimizando quaisquer barreiras que possam ser colocadas entre o Evangelho e aqueles que ainda não creram. Nós precisamos ter total cuidado com a nossa forma de viver. A forma como nós vivemos, não entre quatro paredes, porque é fácil vivermos como cristãos dentro de quatro paredes. Mas a forma como nós cristãos vivemos lá fora, dando testemunho do Evangelho de Cristo. Nos fazendo fraco, como Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos. Não é que nós vamos cometer pecados para ganhar pessoas para Cristo, mas sabemos nos portar diante daquelas pessoas que estão lá fora, que se encontram ainda com o coração incrédulo. É viver de forma que atraia eles para Cristo. O nosso modo de viver fala muito mais do que as nossas palavras. A forma que nós nos conduzimos diante da sociedade vai falar muito mais. É muito mais fácil, às vezes a gente chega para alguém e fala: Jesus está te convidando para se reconciliar com Ele. Jesus te convida para se converter, para entregar sua vida a Ele. E aí a pessoa vai e olha para a vida daquela pessoa que está ali fazendo o convite. Mas está de acordo com o que está falando? Está de acordo com o que a mensagem está levando? Está de acordo o que demonstra como está vivendo o cristão? E eu falo com toda sinceridade que é vergonhoso a forma como muitos cristãos têm vivido aí fora. É vergonhoso a forma como eles vivem. E nós não podemos nos comparar a esse tipo de comportamento. Precisamos nos atentar, buscar viver uma vida santa, uma vida digna e testemunhar o Evangelho de Cristo lá fora. Porque por meio das nossas condutas, da forma como nós vivemos, da forma como nós nos aproximamos de pessoas que ainda estão lá fora, vivendo nas trevas, é que vai fazer com que elas se interessem mais em conhecer o Cristo que nós servimos. Há alguns outros textos como referência para uma melhor compreensão. 1 Coríntios 10, versículo 23, versículo 32, 2 Coríntios 1, versículo 12 e 2 Coríntios 8, versículo 20. No capítulo 8, versículo 20, Paulo diz: o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Nós precisamos ter cuidado em tudo em nossa vida. O cristão ele precisa estar vigilante o tempo todo. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo convida os seus discípulos a estar vigilante, e nós precisamos estar atentos em tudo em nossa vida. O segundo tópico que nos mostra ali, um ministério aprovado nas dificuldades, que vai dos versículos 4 ao 5. Diz ali: antes, como servo de Deus,
recomendamos-nos de todas as maneiras. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Paulo se recomenda de novo pelo fato de estar em jogo o evangelho que pregou em Corinto. Ao contrário dos falsos apóstolos que só buscavam beneficiar-se, ele se recomenda como servo de Deus. Aqui nesses 2 versículos, Paulo lista diversas dificuldades. Primeiro ele põe ali as aflições, como nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 11, os versículos que vão do 16 ao 33. Depois Paulo ele fala das suas necessidades, conforme Filipenses 4, versículos do 12 ao 13. Versículos lidos aqui na abertura do texto, do culto. Aí então Paulo vai falar sobre as prisões, conforme Atos 16. Paulo foi preso várias vezes. Em Filipe, Paulo e Silas foram açoitados e presos, mas louvaram a Deus estando ali na prisão. E essa prisão resultou na conversão de um carcereiro e de toda a família desse carcereiro. Em Cesareia, Paulo ficou preso por 2 anos. Em Roma, Paulo esteve preso 2 vezes. A primeira prisão foi em regime domiciliar. E a segunda, antes de morrer, antes do seu martírio. As prisões não paralisaram o trabalho de Paulo na obra de Deus. Como bem sabemos, ele escreveu cartas, epístolas de muito valor, como por exemplo, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo aqui dá um exemplo de que as aflições, de que os problemas à nossa volta não podem nos parar, não podem nos paralisar no trabalhar na obra para Deus. E ele ainda fala mais, trabalhos e vigílias. Atos 18, versículo 1 ao 4, Atos 14, versículo 19 e 23, Atos 20, versículo 31 e Atos capítulo 21, versículo 27. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ali Paulo ele escreve: porque também por isso labutamos e suportamos dificuldades, pois temos colocado nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O verdadeiro servo de Deus não foge da luta, ele é aprovado nela, pois o verdadeiro serviço a Cristo muitas vezes implica não apenas alegrias, mas também grandes provações. Aquele que vem para Cristo achando que vai ter vida tranquila, vida mansa, que não vai passar por dificuldades, que não vai passar por perseguições, por provações, se engana, porque são essas provações que vai fazer com que nós sejamos aprovados diante de Deus. As dificuldades que surgem no nosso caminho, muitas das vezes a gente acaba reclamando, murmurando dessas aflições, mas são no meio delas que nós somos provados por Deus. O terceiro tópico nos mostra um ministério marcado por virtudes espirituais. E ali está no versículo 6 e 7, que nos mostra ali na pureza, na ciência e na longanimidade. E o versículo 6 diz: em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Pureza de vida, ou seja, vivendo em santidade. Não tem como cristão não prezar pela santidade no seu dia a dia. Hebreus capítulo 12, versículo 14, parte B, ali o autor escreve. Ele diz que que devemos viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como cristão, ele pode abrir mão da santidade, da sua santificação diária. Às vezes a gente fala: Senhor, me ajuda a viver em mais santidade, me ajuda a buscar a me santificar mais. E quando a gente faz essa oração, podemos prestar atenção que vai vir coisas, vai vir situações para fazer com que a gente realmente, de fato, batalhe pela santificação. São pensamentos, são atitudes que a gente precisa rejeitar para que nós sejamos realmente, de fato, santificados. São palavras que vêm e a gente precisa tomar muito cuidado. O verdadeiro cristão, ele vai prezar pela santidade, pela sua santificação.
A pureza indica um padrão elevado de moralidade em uma época em que a ética era frequentemente desconsiderada. E é o que nós vemos também nos nossos dias. A maioria das pessoas não zelam pela santidade. Eles acham que não precisam, que no último instante de vida tudo vai se resolver. Outros acham que vão se tornar santos depois que morrer. Não. Ah, o fulano morreu, agora vão ser canonizados, como a religião faz, porque realizou tal obra. Não. Nós somos santificados para então trabalhar na obra para o Senhor. Somos santificados para estar na sua presença, para adorá-lo, para buscar a sua presença. Ninguém se torna santo após partir desta vida, porque realizou uma obra de caridade, porque fez uma oração, porque falou algo para alguém, porque abraçou alguém. Não. A nossa santificação ela deve ser diária, todos os dias, porque quando partirmos daqui, sabemos que estamos partindo em Cristo e estaremos com Ele na glória. Conhecimento da verdade. O conhecimento revela que não se trata de uma mera compreensão teórica, mas um entendimento prático e espiritual, que gera sabedoria na aplicação da verdade. Não é aquele conhecimento apenas teórico, mas ele tem que estar na prática diária, na nossa vivência. Nós devemos colocar em prática o nosso conhecimento da verdade. A nossa vida espiritual ela tem que ser ativa, não uma vida espiritual parada, sem reação alguma no meio em que vivemos. Longanimidade é uma virtude necessária para suportar as dificuldades e os desafios apresentados por aqueles que se opõem ao Evangelho. Paulo ele teve que lutar muito contra aqueles que se opuseram contra o Evangelho. E não é diferente hoje. Quantos verdadeiros cristãos, verdadeiros pregadores da palavra, verdadeiros pastores, precisam batalhar contra aqueles que se opõem contra o Evangelho de Cristo, porque querem pregar falsos ensinos, falso Evangelho, e aí eles começam a guerrear contra o povo de Deus, contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. No amor sincero, o amor não fingido reflete o coração do Evangelho, que diz que o amor de Deus se manifesta através de ações genuínas que buscam o bem-estar do próximo. É quando nós pensamos no bem-estar do nosso próximo, que então nós manifestamos um amor sincero. Não é apenas olhar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Ah, eu estou sofrendo, estou passando por isso, eu não quero nem saber do que o outro está passando, eu vou olhar para mim. Eu estou em dificuldade e ninguém está olhando para mim. Não é essa a demonstração de amor. É onde nós mais devemos olhar para o nosso próximo, é quando nós estamos passando por dificuldades e entender que tem pessoas passando por situações ainda pior do que a nossa. E estender a mão a essas pessoas. Ainda que estejam longe, mas de alguma forma nós podemos estar ajudando essas pessoas, demonstrando amor, nem que seja por meio de oração por essas pessoas. Poder de Deus. Tais virtudes, especialmente quando descritos junto ao Espírito Santo, indicam que a verdadeira essência do ministério cristão se baseia na ação do Espírito, que capacita o crente a viver e a demonstrar estas qualidades. Alguns versículos como referência, como por exemplo Romanos 12, versículo 9, Romanos 15, versículo 19, 1 Coríntios 2, versículo 1, versículo 14 e 16, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 3 e capítulo 4, versículo 6. Entre tantos outros textos que podemos estar fortalecendo mais essa mensagem. Não basta suportar dificuldades, é preciso manter caráter e santidade. Não basta apenas vencer as lutas que venham ante nós. Não basta apenas vencer as dificuldades, as lutas do dia a dia. É necessário que nós mantenhamos um caráter aprovado por Deus e a santidade, como Hebreus 12 diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. O quarto tópico aqui, um ministério vivido em paradoxo.
que vão dos versículos do 8 ao 10. Por honra e por desonra, como entristecidos, mas sempre alegres. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação. Tidos por desonestos, nasceram verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo apresenta contrastes impressionantes, desconhecidos, mas conhecidos, morrendo, mas vivendo, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo ele afirma incessivamente que, apesar das percepções externas, eles eram profundamente verdadeiros em sua missão. Essa realidade ilustra o sofrimento e a luta que frequentemente acompanham a vida cristã, especialmente em um mundo em que ele não aceita a verdade do Evangelho. Notamos quantas vezes pessoas zombam de nós pela nossa situação. Às vezes, olha, está tanto tempo na presença do Senhor, mas tem uma vida tão inferior, não tem nada, não tem um carro, não tem uma casa própria, não tem um emprego bom, não tem um bom salário. Mas por que eles falam isso? Porque eles têm uma perspectiva de vida voltada para as coisas da terra. Eles não conseguem enxergar a realidade espiritual, aquilo que o povo de Deus realmente de fato tem. Pode ser que a gente pareça não ter nada, mas olhando pela perspectiva espiritual, nós temos tudo. Nós temos muito mais bem-aventurados do que aqueles que estão no mundo. Nós temos muito mais riquezas do que aqueles que possuem contas no banco recheadas, iates, jatinhos, empresas e mais empresas. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, ali Jesus fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se trataram mal o Senhor Jesus Cristo, não vão nos tratar mal, discípulos dele? Se Jesus sofreu o que sofreu, nós não iríamos sofrer? Jesus não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus não tinha palácio. Jesus não tinha mansão. Jesus não tinha carro bom. Ele nem tinha carro. Sendo dono de tudo, Jesus não tinha nada aqui na terra. Um dia ele dormia na casa de um amigo, outro dia ele dormia no monte, passava noites no monte. Ele era servido pelos outros, as mulheres levavam, doavam as vestes para ele. Ele viveu de forma humilde, foi perseguido, foi difamado. Por isso ele diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. O versículo 9, os nossos servos de Deus são vistos como desconhecidos pelo mundo, apesar de serem bem conhecidos por Deus e pela comunidade cristã, pois o mundo foca apenas no que é exterior, ignorando a vitalidade espiritual interna. Eles não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Eles não conseguem enxergar as maravilhas do reino espiritual, do reino celestial. Eles só conseguem enxergar o que está diante dos olhos deles. O contrário, o oposto daqueles que servem a Cristo, que realmente de fato vivem para Cristo e buscam a grandeza do reino celestial. Porque realmente de fato tem muitos cristãos que estão com a visão voltada para as coisas da terra. Não estão focados no reino dos céus. Mas aqueles que compreenderam o verdadeiro valor do reino de Deus, está voltado, né? A sua mente está voltada para o reino dos céus, desejando, almejando as riquezas celestiais. O versículo 10 que nos mostra a riqueza espiritual se sobrepõe às dificuldades e à pobreza material. Paulo enfatiza que mesmo em meio a tristezas e desafios,
A alegria e riqueza espiritual são abundantes. A condição material de Paulo, sua equipe e muitos cristãos hoje contrasta com a riqueza que proporcionam aos outros através do Evangelho. Podemos não ter riqueza material, mas aquilo que nós conseguimos entregar de riqueza espiritual àqueles que estão ainda em trevas, enriquecendo pessoas de forma espiritual, é algo extraordinário. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, não tenho condição de poder ajudar tal pessoa assim que está precisando materialmente. Mas quando você dobra o joelho e ora pela salvação daquela pessoa, quando você dobra o seu joelho e ora pela cura espiritual, pela libertação, quando você chega diante da pessoa e você entrega uma palavra de Deus para aquela pessoa, quando você prega o evangelho verdadeiro para aquela pessoa, é a maior riqueza que nós podemos passar, transmitir. A maior riqueza nós temos, e essa riqueza nós transmitimos para outras pessoas. A riqueza do mundo, que o mundo oferece, é passageira, é material, acaba, vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que a mensagem do Evangelho de Cristo, que nós passamos para outros, é a verdadeira riqueza transmitida para quem precisa. Porque infelizmente tem muitos por aí que rejeitam essa riqueza. Estão tão voltados para a riqueza dessa vida, que eles rejeitam a verdadeira riqueza. E aí debocham do povo de Deus, que vivem de forma humilde, de forma simples, sofrendo perseguições. Quantas pessoas escondidas, né? As igrejas ali naqueles países onde são muito perseguidos, os irmãos ali escondidos debaixo de túneis, igrejas ocultas, porque não conseguem estar nas ruas, não podem ter templos como a gente tem. Hoje eu ouvi um comentário de uma colega do trabalho. Ela perguntou onde eu congregava, né? E eu falei assim, ali na Rua da Areia, a igreja que fica ali na Rua da Areia. Ela falou para mim, falou assim, irmã, aquela igreja pequenininha? Eu falei, naquela igreja pequenininha. Ela falou assim, irmã, é onde o Senhor mais habita, é onde a presença do Senhor mais se faz presente, porque é onde a verdade do Senhor ela é pregada. Às vezes as pessoas olham tanto para templos tão grandiosos, luxuosos, mas Deus se manifesta muito mais em lugares simples e humildes do que em templos gigantescos, onde as pessoas vivem de aparência. E eu falei para ela, assim, realmente, de fato, é um lugar simples, é um lugar humilde, mas nós sabemos que ali o Espírito Santo de Deus se faz presente. É no meio dos louvores, no meio das orações, no meio da palavra. A palavra do Senhor, ela é pregada, os louvores é para adorar ao Senhor. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente no nosso meio. E ela falou assim, realmente, de fato, é nesses lugares que a gente sente a presença do Espírito Santo. E às vezes a gente se preocupa com isso, tem pessoas que se preocupam, o templo não é um templo grande, né? Não comporta, se vir muita gente, não comporta muita gente, vai ficar do lado de fora, pode não ter espaço para acomodar, vai pôr cadeiras para de fora, pode pôr, mas vai sentir a presença do Espírito Santo. Porque não adianta nos preocuparmos com luxos, com grandezas, com lugares esplêndidos, se Deus não se fizer presente no nosso meio. Se a nossa vida não estiver de acordo à vontade de Deus, se nós não vivermos em conformidade ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo, ele teve uma vida, após a sua conversão, de lutas, de batalhas, e ele não morreu ali sentado numa cadeira, depois de anos e anos de vida, na sua velhice, mas a sua morte foi uma morte decretada ali, uma morte que ele teve sua cabeça decepada ali, né? Mas ele foi até o fim, em amor a Cristo e ao Evangelho. Ele não se poupou para pregar para aquelas pessoas que estavam acorrentadas às trevas. Ele não se poupou para falar do amor de Cristo para aqueles que precisavam. Às vezes as pessoas têm medo
de declarar o seu amor a Cristo no lugar onde está, no lugar onde trabalha, no lugar, no convívio com os amigos, na família, com medo de rejeição, com medo do que vão falar. Mas não, gente. A gente pode até sofrer, a gente pode ser perseguido, mas a nossa recompensa será infinitamente superior ao que a gente espera aqui nessa vida. O que Cristo tem preparado para o seu povo é extraordinariamente de valor imensurável, que não tem nem como a gente medir, calcular o valor da recompensa que nós receberemos das mãos de Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Mateus 5, versículo 12, Lucas 6, 21, além de Lucas 6, 21, Jesus fala: bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque hão de rir. A realidade espiritual transcende a aparência natural. Por isso nós devemos buscar muito mais a realidade espiritual. Não basta querer. A gente precisa das coisas dessa terra. Lógico que precisamos. Enquanto estamos aqui, necessitamos trabalhar, ter alimento, ter nossas vestimentas, cuidar da nossa saúde. Mas o espiritual é infinitamente mais necessário. Imaginem um diamante sendo lapidado. No processo, ele sofre cortes e pressão intensa. Para quem observa superficialmente, parece destruição, mas na verdade está sendo transformado em algo de grande valor. Assim é o servo de Deus. As dificuldades não destroem, mas o refinam. Assim somos nós, servos de Deus. As dificuldades que nós enfrentamos não é para nos destruir, mas para nos refinar, para nos tornar em joias preciosas, para revelar, quando Cristo voltar, o nosso real valor. Não é para nos destruir. Por isso não devemos nos desanimar no meio das dificuldades, baixar nossa cabeça diante das lutas, mas perseverar até o fim. Esse texto nos trouxe grande ensinamento, mas podemos tirar um pouquinho mais para aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia. Cuide do seu testemunho. Sua vida deve confirmar sua fé. Não desista nas dificuldades. As lutas fazem parte da aprovação de Deus. Busque caráter, não apenas resultados. Deus se importa mais com o que você é do que com o que você faz. Aprenda a viver pela perspectiva espiritual, pois nem tudo é como parece aos olhos humanos. É necessário focarmos muito mais no que é espiritual, no reino eterno. Buscar, não deixar que as angústias dessa vida façam com que a gente perca o brilho do que Cristo tem para nós. Concluímos que o apóstolo Paulo nos ensina que o verdadeiro ministério cristão não é definido por aplausos, conforto ou sucesso visível, mas por fidelidade, perseverança e integridade diante de Deus. O servo de Cristo pode parecer fraco ao mundo, mas é forte em Deus. Pode parecer pobre, mas é espiritualmente rico. Pode enfrentar tristeza, mas vive em alegria constante. Que sejamos servos autênticos, aprovados não pelos homens, mas por Deus. Glória a Deus eternamente. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos que aqui estão. Agradeço ao Senhor, primeiramente ao Senhor, pela oportunidade que Ele me concedeu de trazer sua mensagem mais uma vez. Agradeço a vida do pastor Antônio e de toda a igreja. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja Deus por
tudo que Ele nos concedeu nesta noite, a sua presença gloriosa, a sua palavra maravilhosa e a comunhão. Nós percebemos que a palavra ela sempre nos traz grandes revelações. O texto que a irmã Giane trouxe hoje nos faz refletir sobre tantos outros, né? Como, por exemplo, Jesus em João 6 prega para uma multidão, mas no fim só ficou com 12 e um era diabo. Então, não sobra muita coisa. E assim sucessivamente, né? As Escrituras sempre mostram que os escolhidos são poucos, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. O verdadeiro servo do Senhor, ele não pauta a sua vida naquilo que ele possui segundo a carne. É o que o próprio Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, né, se não me engano, onde ele diz que o ser humano que busca, que pauta a sua vida sobre as coisas do mundo é o mais infeliz de todos os seres humanos. Então, quando a gente olha à nossa volta, templos grandes, pessoas numerosas, geralmente não são pessoas buscando a vida eterna. Há muito tempo eu sempre digo isso aqui: eu prefiro subir para a eternidade com uma ou duas pessoas do que descer para o inferno com o templo cheio. E a gente nota que, embora muitos tenham sido chamados, o Senhor continua afirmando que poucos serão escolhidos e que nós sejamos ou façamos parte desses poucos. Convido a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé para nós agradecermos a Deus por mais esta grande oportunidade a nós concedida nesta noite, de estarmos na sua presença para bendizer, adorar e glorificar a Ele. E cheios da graça do Senhor, que possamos retornar aos nossos lares satisfeitos com o Criador. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais este grande momento na tua presença. Obrigado, papai querido, por cada uma das tuas maravilhas. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pela paz, pela esperança, pela cura, pela libertação. Obrigado, Senhor, por nos ter chamado do império das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa aqui presente. Que o Senhor derrame sobre cada um a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, concedendo a cada um destes aquilo que eles mais precisam, que é a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, a fim de que o teu nome, Senhor, seja exaltado, enaltecido e glorificado, não somente neste lugar, mas também através de nossas vidas. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam com todos. Que o Senhor os conduza aos nossos lares na mais perfeita segurança e que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um bom final de semana e até domingo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz a todos, bom descanso e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém.